Oi, nosso grupo vai apresentar um trabalho sobre anomalias congênitas causadas pelo ambiente. O grupo é formado por Kevin, Isabelle, Felipe e Matheus. Então, devido às ações do homem, com o objetivo de cada vez mais modernizar a sociedade, muitas substâncias são jogadas e contaminam o meio ambiente. Então, devido a esse desenvolvimento, podemos observar que tem um aumento crescente de resíduos industriais, agronômicos, domésticos e urbanos. E esses resíduos eles podem causar problemas de saúde para os seres humanos. E eles são conhecidos como teratógenos. Os teratógenos é qualquer agente capaz de produzir um defeito congênito ou aumentar a incidência de um defeito na população, por meio de danos ao embrião, por meio da exposição materna. O embrião está mais vulnerável no período de diferenciação rápida, podendo até ocasionar a morte do embrião. Entretanto, ainda incertos os motivos exatos pelos quais muitos fármacos, produtos químicos e outros fatores ambientais interrompem o desenvolvimento embrionário e induzem anomalias. Então, muitos pesquisadores estão dirigindo maior atenção para os mecanismos moleculares do desenvolvimento anormal em uma tentativa de melhor compreender a patogênese dos efeitos congênitos. E quando a gente fala em ambiente durante a gestação, a gente pode dividir o ambiente em três tipos. O ambiente geral, que ele inclui o ar, a água e o solo. O ambiente físico, que inclui temperatura e radiação. E o ambiente materno, que inclui status metabólicos da mãe, características genéticas, status físicos uterino e qualquer droga ou produto químico que a mãe seja exposta. E os fetos eles costumam ser mais afetados do que os adultos por conta da diferença no tipo de exposição e a imaturidade fisiológica. Então, eles têm um baixo nível de enzimas necessárias para sua detoxificação. Agora eu vou falar um pouco sobre os princípios da teratogênese. Quando se analisa a possível teratogenicidade de um agente, leva-se em conta geralmente três fatores, que são os princípios críticos do desenvolvimento, a dosagem da droga ou composto químico e o genótipo do embrião. O primeiro fator são os períodos críticos do desenvolvimento. O embrião ele está mais suscetível a um agente teratógeno dependendo do seu estágio embrionário. O período mais crítico é quando a diferenciação celular e morfogênese estão em seus pontos máximos. Então, o embrião é mais facilmente perturbado quando os tecidos e órgãos estão no processo de formação. E é nesse período que os agentes teratógenos podem induzir grandes defeitos congênitos, como defeitos fisiológicos e distúrbios funcionais. Então, resumindo, cada parte, tecido e órgão de um embrião apresenta um período crítico durante o qual seu desenvolvimento pode ser perturbado. O tipo de defeito vai depender de quais tecidos e órgãos estão mais suscetíveis no momento da ação do teratógeno. Mas, entretanto, não é correto assumir que os defeitos sempre resultam de um único evento ocorrido durante o período crítico do desenvolvimento. O que se pode afirmar é que o teratógeno perturbaria os tecidos ou órgãos antes do término do período crítico. O segundo fator é a dosagem da droga ou do composto químico. Então, existe uma relação entre as manifestações do desenvolvimento anormal com o aumento da dose da droga. Então, dependendo da dose, pode não acontecer nada ou pode ocorrer danos funcionais e malformações, e no pior dos casos pode acontecer até o aborto. Entretanto, a dose que um feto é exposto durante a gravidez depende de vários fatores maternos e fetais, incluindo a farmacocinética materna, a taxa de passagem placentária, metabolismo placentário e fetal, a distribuição fetal da substância e, finalmente, a presença de receptores ativos no compartimento fetal. Um exemplo é o metotrexato, que, se utilizado em altas doses, pode ocasionar aborto, mas em doses recomendadas, ele é usado frequentemente para psoriase e artrite reumatoide, e nessas doses pode ser utilizado até mesmo durante as gravidezes. O último fator é o genótipo do embrião. Então, a heterogeneidade genética, tanto da mãe como do feto, pode conferir maior suscetibilidade ou resistência a manifestações de um determinado agente. Os defeitos de fechamento do tubo neural são um bom exemplo de defeitos.
nos quais a suscetibilidade genética desempenha um importante fator e pode ser identificada pela história familiar de recorrência dessa malformação. Agora eu vou apresentar um tipo de teratogênese, que é a teratogênese por compostos químicos ambientais, que geralmente são substâncias químicas que, em contato com a mãe, podem ocasionar defeitos no feto. Eu vou dar três exemplos. O primeiro exemplo que eu vou dar é o mercúrio orgânico, que durante a gravidez, o alto consumo de peixes que contém um nível grande de mercúrio orgânico pode ocasionar a doença de Minamata e exibem distúrbios neurológicos e comportamentais semelhantes àqueles associados à paralisia cerebral. O metilmercúrios é um teratógeno que causa atrofia cerebral, espasticidade, convulsões e retardo mental. O segundo é o chumbo. O chumbo ele atravessa a membrana placentária e se acumula nos tecidos fetais, podendo causar aborto, anomalias fetais e RCIU, que é restrição de crescimento intrauterino e deficiências funcionais. E o último exemplo é a bifelinas policlorinadas, que são compostos químicos que produzem RCIU e a descoloração da pele nas crianças expostas a esses agentes no útero. A bifelina policlorinada pode ser adquirida por meio de peixes pescados em águas contaminadas. Bom dia, eu sou o Matheus e vou falar sobre os teratógenos humanos. Bom, ter a consciência de que certos teratógenos podem perturbar o desenvolvimento pré-natal oferece a oportunidade de prevenir alguns defeitos congênitos. Eu vou começar falando sobre o álcool, que desencadeia a síndrome do alcoolismo fetal. O alcoolismo é um problema de abuso de droga que afeta de 1 a 2% das mulheres em idade fértil. Tanto o consumo moderado como o alto de álcool durante o período de gestação pode resultar em alterações no crescimento e na morfogênese do feto. Entre seus efeitos estão o retardo do crescimento intrauterino, chamado de RCIU, a deficiência mental, microcefalia, anomalias oculares, articulares, fissuras palpebrais curtas, distúrbios cognitivos e neurocomportamentais. A figura ao lado ela representa as características da síndrome do alcoolismo fetal, como, por exemplo, como já citado, a microcefalia, a presença de lábio superior fino, do nariz curto, a pequena abertura nos olhos e a cabeça pequena. Os andrógenos e progestógenos, eles fazem parte do grupo dos esteroides, da classe de hormônios sexuais. Entre suas funções estão a regulação do ciclo menstrual e eles também dão suporte ao desenvolvimento do bebê durante a gravidez. As preparações que devem ser evitadas durante a gravidez contêm progestinas, etisterona ou noretesterona. Acredita-se que as pílulas contraceptivas contendo progestógenos e estrógenos tomadas durante os estágios iniciais de uma gravidez não identificada sejam agentes teratogênicos. Muitas crianças de mães que tomaram pílulas anticoncepcionais contendo os progestógenos e estrógenos durante o período crítico do desenvolvimento apresentaram a síndrome do Bacterle, que consiste em anomalias vertebrais, anais, cardíacas, traqueais, esofágicas, renais e dos membros, que vem do inglês limb. Elas também podem afetar o feto feminino, causando a masculinização da genitália externa, a genitália externa ambígua, que é a fusão dos lábios e hipertrofia do clitóris, assim como representado na imagem ao lado. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco, como, por exemplo, o cigarro. De acordo com a revisão da Classificação e Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, a CID-10, o tabagismo integra o grupo de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso de substância psicoativa. Entre seus efeitos estão o retardo do crescimento intrauterino, parto prematuro, peso abaixo do normal e hipoxia fetal crônica, que é a falta de oxigênio. Ali na foto podemos ver um bebê que nasceu prematuro e ainda necessita de oxigenação. No grupo dos antibióticos temos dois principais, as tetraciclinas e a streptomicina.
Eu vou começar falando das tetraciclinas. Elas são antimicrobianos primariamente bacteriostáticos quando em concentrações terapêuticas. Elas atravessam a membrana placentária e se depositam nos ossos e dentes do embrião, em locais de calcificação ativa. Entre seus efeitos estão dentes manchados e a hipoplasia do esmalte. Ali na imagem ao lado podemos ver os dentes manchados. A hipoplasia do esmalte ela pode chegar em níveis crônicos e se necessário, a cirurgia. A hipoplasia, ela é um buraco que se forma no dente. Já a streptomicina é um medicamento utilizado em infecções graves quando outros antibacterianos menos tóxicos não surtem efeito ou estão contraindicados. Entre seus efeitos, já foram apresentados mais de 30 casos de deficiência auditiva e de danos ao oitavo nervo craniano em crianças expostas a este medicamento no útero. Os anticoagulantes são remédios que impedem a coagulação sanguínea. Todos, com exceção da heparina, atravessam a membrana placentária e podem causar hemorragia no embrião ou no feto. Com isso, ela consiste no agente de escolha para as mulheres grávidas que requerem terapia anticoagulante. A varfarina é comprovada como teratógeno. O período de maior sensibilidade a esta droga é de 6 a 12 semanas após a fertilização ou de 8 a 14 semanas após o último período menstrual. Já a exposição durante o segundo e o terceiro trimestre pode resultar em retardamento mental, atrofia óptica e microcefalia. Sobre as drogas ilícitas, vou falar apenas sobre duas, a cocaína e a metadona. A cocaína é um forte estimulante que aumenta o estado de alerta, causa euforia e faz com que a pessoa se sinta poderosa. Entre seus efeitos estão o retardo do crescimento intrauterino, prematuridade, microcefalia, infarto encefálico, anomalias urogenitais, distúrbios neurocomportamentais. Já a metadona ela é utilizada no tratamento de dependência à heroína, e ela é considerada um teratógeno comportamental, assim como a heroína. Entre seus efeitos estão a disfunção no sistema nervoso central e a circunferência da cabeça menor do que a de crianças não expostas a esta droga. Atualmente, prefere-se designar esses tipos de medicamentos pelo nome de ansiolíticos, ou seja, que destroem a ansiedade. E, de fato, esse é o principal efeito terapêutico desses medicamentos: diminuir ou abolir a ansiedade das pessoas, sem afetar em demasia as funções psíquicas e motoras. O caso mais conhecido de um tranquilizante teratógeno é a talidomida. Esse medicamento ele é extremamente teratogênico, e a característica típica da síndrome da talidomida é a meromelia, conhecida também como focomelia ou membros de foca, representado ali na figura ao lado. Ali ao lado está representada a fórmula química da talidomida. Ela possui dois enantiômeros, o R, que está relacionado com a sua capacidade sedativa, e o S, o qual é o teratógeno. Apesar da talidomida ser um teratogênico, aqui no Brasil ela é utilizada no tratamento contra a hanseníase. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou o Felipe e eu vou começar falando um pouco sobre teratogênese por radiação. A exposição a altos níveis de radiação ionizante podem lesionar células embrionárias. Os efeitos teratogênicos, eles são variados e dependem de dois fatores: a semana de gestação em que o embrião foi exposto à radiação e o valor da dose dessa radiação. As 2 primeiras semanas após a concepção, elas são fundamentais para o desenvolvimento do embrião, porque é nesse período que ocorre a implantação do blastocisto na parede uterina. Se nesse momento o embrião for exposto a uma radiação com valor superior a 10 rad, pode ser que esse processo não ocorra, o que resulta em um aborto espontâneo. Já durante a organogênese, que ocorre entre a quarta e a oitava semana, a exposição a doses de radiação superiores a 10, 20 rad
aumenta o risco do aparecimento de malformações de qualquer órgão. Alguns exemplos de malformações que podem ocorrer são a microcefalia, a microftalmia, que é uma malformação congênita do globo, que é um defeito congênito do olho. Pode causar restrição do crescimento e catarata. Catarata é uma doença caracterizada pela perda de transparência do cristalino, que é uma lente natural cuja função é propiciar o foco da visão em diferentes distâncias. Aqui nessa imagem vemos uma criança que sofre de microftalmia, que é uma condição caracterizada por olhos menores do que o normal. Entre a 8ª e a 15ª semana de gestação, altas doses de radiação podem afetar o sistema nervoso central, uma vez que ele se forma nesse período. O aumento da atividade mitótica das células neurais e sua migração torna-as extremamente radiosensíveis. Da 15ª semana até o final da gestação, são necessários valores elevados de radiação para que ocorram alterações no embrião. O limite de radiação para o aparecimento de alterações passam a ser entre 50 e 70 rádi, que podem resultar em restrição de crescimento, redução de QI, atraso mental severo e malformações. Não há provas conclusivas de que anomalias congênitas humanas tenham sido causadas por níveis de radiação usados para fins diagnósticos. A grande maioria dos exames diagnósticos que usam radiação ionizante expõem o embrião a valores inferiores a 5 rádi, o que pode ser considerado negligenciável na indução de efeitos teratogênicos. E ao longo de toda a gravidez, existe o risco de efeitos carcinogênicos após a exposição do embrião à radiação, mas não existe um limiar a partir do qual o risco é superior, o que significa que qualquer dose de radiação, por mais baixa que seja, pode induzir a formação de células cancerígenas. Agora eu vou falar sobre fatores maternos por teratógenos. Algumas doenças apresentadas por parte da mãe podem afetar o desenvolvimento do embrião e do feto, e requerem uma série de cuidados para que a gestação ocorra sem problemas. Vou falar agora sobre algumas doenças que, se acaso a mãe sofra, podem afetar o desenvolvimento do embrião. Primeiramente, vou falar sobre o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, mal controlado em mães com hiperglicemia persistente e cetose, particularmente durante a embriogênese, está associado a uma incidência 2 a 3 vezes maior de defeitos congênitos. O filho de uma mãe diabética é usualmente grande, ou seja, apresenta macrosomia. As anomalias comuns incluem holoprosencefalia, que é uma malformação cerebral complexa, onde o lobo frontal do embrião não se divide para formar os hemisférios cerebrais, causando defeito no desenvolvimento da face, na estrutura e desenvolvimento do cérebro. Outra anomalia é a meroanencefalia, que é caracterizada por um encéfalo anterior defeituoso e a calvária inexistente. A calvária ela é formada pelo osso frontal, occipital e parietal. Daí também pode ocorrer anomalias vertebrais, defeitos congênitos e anomalias dos membros. Aqui vemos uma imagem que representa uma criança com meroanencefalia. Muitas vezes, essa doença ela é confundida com anencefalia, que é a ausência de cérebro, porém é um termo errôneo. Na meroanencefalia, há a presença de tecido nervoso e um tronco encefálico rudimentar. Quando não tratadas, as mulheres homozigóticas para deficiência de fenilalanina hidroxilase e aquelas com hiperfenilalanemia apresentam um risco maior de ter filhos com microcefalia, defeitos cardíacos, retardo mental e restrição do crescimento intrauterino. Essa restrição de crescimento intrauterino é uma condição em que o feto tem peso menor do que deveria, porque ele não está crescendo conforme planejado dentro do útero. Essas anomalias podem ser prevenidas se a mãe seguir uma dieta com restrição de fenilalanina antes e no decorrer da gravidez.
A maioria das gestantes com epilepsia tem gestações normais e filhos saudáveis. Porém, os riscos de malformações fetais, com recém-nascidos leves para a idade gestacional e filhos com o QI verbal reduzido, são mais elevados. Para evitá-los, a mulher que planeja engravidar geralmente é indicada por profissionais a iniciar o uso de ácido fólico. Por fim, vou falar um pouco sobre o hipotireoidismo. Essa doença ela dificulta a gravidez, pois a falta do hormônio T4 produzido na tireoide pode afetar a ovulação. E se uma mulher com essa doença mesmo assim conseguir engravidar, ainda pode afetar o desenvolvimento do feto. As complicações mais comuns são o baixo peso em recém-nascidos, presença de malformações congênitas e natimortos. Um natimorto é a morte de um feto após 20 semanas de gestação. Bom dia, eu sou a Isabelle e vou falar sobre teratogênese por agentes infecciosos. Eles são vírus, bactérias e protozoários que podem infectar a mãe e causar alguns danos ao feto. Algumas dessas doenças infecciosas merecem uma atenção especial porque elas podem trazer risco de transmissão tanto vertical para o feto ou para o recém-nascido. Aqui temos o caso da rubéola, onde o vírus atravessa a membrana placentária, sendo capaz de infectar o embrião. E assim ele pode causar a infecção da placenta do feto, da placenta e não fetal, sem acometimento fetal, aborto espontâneo, natimorto e reabsorção do embrião. A infecção fetal as chances variam, de 81% no primeiro trimestre, 67% no meio do segundo e depois cai para 25%, de 35% no terceiro semestre e a partir da semana 36 ele sobe para 100% de chance de infecção. Mas o risco de malformação do feto ele cai com o avanço da gestação. Então, se a mãe é infectada tardiamente, tipo no final da gestação, a chance do feto ser infectado é grande, porém ele não vai ter malformação. Aqui a gente tem o exemplo de duas doenças que são causadas pela síndrome da rubéola congênita, que é do lado esquerdo o glaucoma no bebê e do lado direito a catarata congênita. O citomegalovírus é uma infecção viral, ela é a mais comum da raça humana e quando ocorre no primeiro trimestre da gravidez, ela pode resultar em abortos espontâneos. Em fases mais avançadas da gravidez, ela pode resultar em restrição do crescimento intrauterino e anomalias fetais. Alguns casos podem ser assintomáticos, demonstrando os sintomas até os 8 anos de idade, e é associado a distúrbios de audição, neurológicos, neurocomportamentais na infância. A herpes, ela triplica a chance de aborto e após a 20ª semana está associada a problemas de prematuridade e defeitos congênitos. A infecção pelo vírus ocorre de maneira muitas vezes tardia, muitas delas durante o parto. E a maioria das mães são assintomáticas, então elas nem sabem que estão passando para os filhos. E a herpes também, ela é reativa, ou seja, o vírus ele se mantém inativo e em algum momento ele inativa no seu organismo. E a infecção do recém-nascido, ele é de 85% de chance para infecção primária, quando a mãe acabou de contrair a infecção, e 3% de chance para a infecção recorrente. A varícela, que é a catapora, ela é causada pelo vírus Varicella zoster. Há muitas evidências que a infecção materna nos primeiros meses causam defeitos congênitos graves, atrofia do músculo e retardo mental. Há uma probabilidade de 20% de chance de ocorrer anomalias e outros efeitos quando a infecção ocorre no período de desenvolvimento crítico do embrião. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Quando a mãe é infectada pelo vírus, ele está ligado a vários problemas de saúde para o feto,
como parto prematuro, baixo peso ao nascer, microcefalia, entre outros. Fora a própria infecção do feto, que pode ocorrer na gestação ou no parto. Mas com o avanço da medicina, hoje já é possível que o bebê nasça sem estar infectado pelo HIV, mas para isso precisa de todo um tratamento que inclui medicamento para a mãe e medicamento para o recém-nascido. A toxoplasmose ela é contraída pela alimentação de carne mal passada ou crua e por contato sexual com animais. E muitas pessoas que são infectadas, elas não têm conhecimento de que tem a doença e assim elas acabam passando para os seus fetos. E ele causa mudanças irreversíveis no encéfalo que resultam em retardo mental e outros defeitos congênitos. A sífilis congênita. O contato da mãe com a sífilis pode ser durante a gravidez, porque é uma doença sexualmente transmitível, ou ela podia ter a doença já e não ter tratado. Quando adquirida durante a gravidez e sem tratamento, resultam em anomalias congênitas graves e infecção fetal. Já quando a mãe já tinha esse tratamento, raramente resultam em anomalias, mas 2,5% dos casos são natimortos. E muitas crianças que nascem com a sífilis congênita são assintomáticas e elas permanecem assim até os 10, 14 dias de vida. Mas se elas não apresentarem os sintomas, elas podem desenvolver sífilis congênita tardia, que se inicia aos 3 anos e causam vários efeitos, como distrofias e anomalias dentárias, surdez neurosensorial, entre outros. Teratogênese por agentes mecânicos. São alterações causadas por qualquer fator que restringe a mobilidade do feto. Os traumas são os agentes mecânicos mais comuns e eles ocorrem em 6 a 7% das gestantes e muitas vezes as gestantes acham que foi nada demais e porque acontecem em eventos cotidianos, como às vezes uma colisão de carro, ou até um acidente no trabalho, um acidente doméstico, em um caso mais não cotidiano, uma agressão. E às vezes ela não busca um médico. E o mais preocupante é quando ele ocorre no último trimestre. Também pode ser a redução significativa da quantidade do líquido amniótico, que ele é a proteção do feto, e ele pode resultar em algumas deformações dos membros induzidos mecanicamente. A constrição local do local de crescimento do feto também pode resultar em faixas amnióticas que pode prejudicar o feto. Então é isso, gente. Obrigada. Aqui estão as referências, professora. Bom dia a todos.